Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você tem que fazer para transformar uma tabela Price em tabela saque dentro de um financiamento e com isso aproveitar a melhor parte desses dois modelos de financiamento. Para isso eu vou utilizar essa planilha que você está vendo na sua tela, que é uma planilha que eu desenvolvi e que chama Mega Planilha de Amortizações, que você pode adquiri-la por meio do link que está aqui na descrição do vídeo. Essa planilha serve para simular amortizações. O que é amortização? É um valor extra que você paga em um mês do seu financiamento e com esse valor extra você consegue abater o saldo devedor e com isso pagar menos juros e redesenhar todo o seu financiamento. A questão de transformar a tabela Price em saque, que é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo, é uma questão bastante interessante, porque muita gente não consegue, junto ao banco, a liberação da tabela saque. Porque a tabela saque, caso você não saiba, e caso você não saiba, aqui no canal tem muitos vídeos que eu falo sobre isso, a tabela saque ela sempre vai ter uma parcela maior pela sua modalidade de cálculo. E essa parcela maior, muitas das vezes, ocupa um percentual da renda da pessoa que o banco não se sente seguro em liberar. Então o banco não te libera uma tabela saque. Para que seja possível encaixar esse financiamento na sua renda, você tem que ir para uma tabela Price. Isso, claro, não levando em conta a possibilidade de alterar valores, etc. Tá? Então, é por isso que a tabela Price acaba sendo muito comum, porque às vezes a pessoa até sabe os benefícios da tabela saque, ela até acredita que ela vai ter um potencial de pagar uma parcela maior da tabela saque, só que o banco liberou para ela a tabela Price. Nesse vídeo eu vou te mostrar que isso não é problema, porque você talvez liberou a tabela Price acreditando que daria conta de pagar uma tabela saque, uma parcela maior, mas caiu nesse ponto do banco que ele não te liberou. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz para transformar uma em outra. Para isso eu tenho que usar essa planilha, que é uma planilha de amortizações, como eu te falei. Essa planilha serve para simular o financiamento. Você está vendo aqui, por exemplo, um comparativo entre dois financiamentos, um em tabela Price e outro em tabela saque, com os mesmos valores, olhando o indicador de juros. Então essa planilha permite que você veja esse tipo de coisa. E aí eu posso ver os juros, posso ver o saldo devedor, posso ver a amortização, posso ver muitas variáveis do meu financiamento de forma gráfica. Como eu vou amortizar, ou seja, eu vou colocar valores extras do meu financiamento ao longo do tempo, e essa é a intenção da planilha, fazer essas simulações, existem algumas amortizações que já são conhecidas. São aquelas amortizações que vão acontecer, por exemplo, de ano em ano, que é o caso das férias, por exemplo, e do 13º. É o caso do FGTS, caso você seja CLT, que ocorre de 2 em 2 anos. Então, essas amortizações conhecidas, você pode cadastrar aqui, ó. Então eu vou colocar o FGTS, que vai ocorrer no primeiro mês, no mês 24, depois a cada 24 meses, e aí vai ter esses valores aqui. Pronto, eu tenho essa possibilidade de amortização. Quando eu for fazer as minhas amortizações, eu posso chamar o FGTS, que a planilha já vai levar em conta essa amortização aqui de forma simples. Depois eu posso cadastrar até 10 financiamentos. Eu posso simular até 10 financiamentos para ver os resultados. Você só vai selecionar, colocar o nome aqui, que eu estou chamando de Price, saque. Você vai escolher se é Price ou saque, por meio dessa caixinha. Vai colocar valor de entrada, valor financiado, taxa ao ano, número de prestações e custos extras, que são aqueles custinhos de seguro, de administração e tudo mais. Aqui embaixo, a planilha já traz para você o total do bem, ou seja, o valor de entrada mais valor financiado, taxa ao ano e a parcela inicial para aquela modalidade e para aqueles valores. Aqui eu só vou colocar um valor de entrada de 100 mil porque você não consegue fazer financiamento sem a entrada. Então eu coloquei financiamento de 100 mil e 300 mil financiado, um para a tabela Price, outro para a tabela saque, para a gente comparar essas duas primeiras. E essa aqui é a tabela Price que eu vou usar com amortizações para transformar ela em tabela saque também. Então nós temos aqui essas informações. Depois nós temos a comparação de quanto que você gasta em cada cenário. Aqui é um valor interessante, olha só. Na Price pura, nós temos um valor gasto para esse financiamento que nós pegamos de 300 mil, um valor total gasto, considerando a entrada também, de 1.200.000. E isso equivale a 3 vezes o valor do bem, porque você gastou 1.200.000, o seu bem é 400 mil, né? 100 mais 300, você gastou 3 vezes o valor do bem. Na saque, eu gasto bem menos. Olha só, a saque de fato ela é melhor que a Price do ponto de vista de juros, porque como você vai abatendo o saldo devedor mais forte, você paga menos juros, porque os juros vai incidir em cima do saldo devedor.
então você vai gastar 965 mil ao longo dos 420 meses, que dá 35 anos. Isso dá 2,41 vezes o valor do seu bem. E aí nós temos aqui um terceiro cenário, que é aquela tabela Price que eu informei na tabela 3, que é exatamente a tabela Price, só que aqui eu fiz algumas amortizações. E olha só, ela se transformou exatamente na tabela saque. Eu tenho exatamente o valor gasto que eu gastei na saque dentro da Price. E aí é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos ver como que eu fiz para transformar essa tabela Price em tabela saque. Para confirmar mesmo, eu posso vir aqui, chamar a tabela Price amortizada e ver os juros. Você pode ver que ela se comporta igual a nossa tabela saque, porque a curva ficou em cima, né? Antes de eu selecionar juros, estava só plotado aqui a tabela saque. E aí, agora quando eu coloco a tabela Price amortizada também. O saldo devedor, se eu selecionar saldo devedor em todas aqui, para todas as parcelas, para todos os modelos, também mesma coisa, cai na mesma velocidade da tabela saque. E aí, com isso, nós temos a tabela Price praticamente transformada em tabela saque. O que eu fiz para chegar nesse nível? Como que eu consigo transformar uma tabela Price em tabela saque? A tabela que eu estou usando para amortizar é a tabela 3. Se eu vier aqui na tabela 3 para acompanhar todo o histórico do meu financiamento, o que eu estou fazendo? Eu estou usando amortizações. Então existe um campo aqui onde eu faço uma amortização manual e eu estou conseguindo fazer numa magnitude tal que eu consigo replicar essa força da tabela saque, pago mais sim em determinado mês ali, porque a minha parcela era bem menor, a da tabela saque é bem maior, só que eu estou colocando em forma de amortização. Então eu tenho a tabela Price pura, nesse caso aqui é uma tabela Price que o banco me passou, eu aceito a tabela Price, só que eu faço amortizações todo mês de forma que eu consigo replicar o comportamento da saque e com isso também baixar o saldo devedor na velocidade que eu teria na tabela saque. Então essa é a forma de você replicar uma tabela saque dentro da tabela Price. Você consegue fazer isso. Não é para ser uma dificuldade tremenda. Você consegue, você só vai remanejar ali por meio de amortizações e com isso você vai ter o melhor das duas tabelas. A segurança da tabela Price, mas também a velocidade de diminuir saldo devedor que você só tem na tabela saque. Como eu te falei, você consegue por meio dessa planilha fazer simulações diversas. E uma simulação que eu tenho, por exemplo, também é a do FGTS. Olha só que interessante. Se eu tiver a tabela Price normal, que eu vou cadastrar aqui como quarta, eu vou colocar Price FGTS. Vou selecionar o modelo Price e vou colocar esses valores aqui. A única diferença é que eu vou, nessa tabela aqui, usar o FGTS para amortizar. Então eu venho aqui, seleciono o FGTS e comparando essa aqui que tem um fundo de garantia a cada 2 anos com a que não tem, eu já tenho quase 300 mil a menos de gasto porque eu tive ali a capacidade de usar o FGTS a cada 24 meses. Essa é só uma vantagem que você tem em amortizar financiamentos e em utilizar esse material que nós vimos. Então, o objetivo desse vídeo era te mostrar quando tabelas Price e saque ficam iguais, isso eu te mostrei. Para isso eu utilizei a mega planilha de amortizações, que caso você tenha interesse de utilizar essa planilha para simular o seu futuro, ela está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Nós nos vemos por aí e até mais!